Vamos lá, pessoal. Não invista em Bitcoin. Por que a gente está trazendo um assunto tão polêmico aqui para o canal e explorando isso aqui? Existe muito conteúdo, muitos influencers e pessoas na internet nos dias de hoje que trazem conteúdo, claro, relevante, estimulam as pessoas a investir, ir para o mercado descentralizado, colocar dinheiro lá. Mas o que acontece? Nós temos o compromisso social aqui de trazer educação, de educar, não apenas sobre criptoativos, mas também no aspecto finanças pessoais, para que a pessoa possa investir com segurança. Então, eu vou dar um overview aqui rápido de alguns conceitos e o objetivo desse vídeo é justamente fazer com que você reflita. Poxa, eu não tenho conhecimento, então é melhor eu ir buscar, eu ler livro, eu consumir mais conhecimento do que me arriscar em uma proposta, né, muitas vezes auspiciosa de muitos golpistas que adentram aí a internet e levam as pessoas a colocar muitas vezes as economias, um dinheiro que não pode ser arriscado, em criptoativos, investindo em Bitcoin, em uma falácia de que terá um retorno financeiro muito alto. Ah, você vai ter 25% no mês, 30% de retorno. Gente, a gente consegue ter um retorno muito mais agressivo quando se trata de criptoativos. Só que o que acontece é o seguinte, pessoal. Isso aqui é um investimento de risco e o risco ele deve ser calculado. Você precisa ter um conhecimento, buscar esse conhecimento em alguns lugares, não só aqui no canal, mas em vários outros canais. Tem vários influencers que são do bem, que compartilham esse conhecimento da maneira correta. A gente tem aí muitas instituições brasileiras que estão batalhando para trazer esse conhecimento aí na sociedade, para que as pessoas realmente entrem nesse universo. Mas o importante é que você não invista se você não tem o conhecimento básico, tá? E se você precisa, que nem é o caso, consuma aqui o conteúdo gratuito. A gente ainda vai estruturar comunidades pagas, vai estruturar um conteúdo pago, obviamente, e vai ter a parte de consultoria para que, poxa, às vezes tem alguma pessoa que eu tenho 30 mil reais, eu tenho 50 mil reais, eu quero investir isso de uma maneira correta, né? Estruturando o portfólio de uma forma onde eu possa estruturar isso numa corretora segura, ou eu vou comprar um peer-to-peer, e depois fazer uma autocustódia com uma cold wallet. Tá? Então a gente tem alguns conceitos antes para que depois vocês realmente, efetivamente, consigam adentrar neste universo. Então, trazendo aqui, a gente vai falar, poxa, entendeu o conceito blockchain, conceito de funcionamento? Vocês têm aí o conceito do que é finanças descentralizadas, né? Aí no caso, o próprio Bitcoin, qual que é a estrutura, um pouquinho da origem do conceito, o Ethereum também, né? Então, stablecoins, o que são? E aí eu vou passar um pouquinho então rapidamente, tá? Falando da blockchain, que é uma tecnologia de registro distribuído, né, a famosa ali DLT, tá? E ela armazena essas informações em blocos que estão encadeados e imutáveis. Isso aqui a gente tem gravado com mais conteúdo, mais profundidade aí num curso que está rolando, tá? Fazer um overview rápido, mas o que traz aí a blockchain para a gente, né? O objetivo primordial da blockchain é justamente trazer transparência, segurança e resistência à fraude, tá? Porque nenhuma entidade controla ali os dados da blockchain, tá? Então, essas informações, elas são realmente validadas por um consenso da própria rede, é o que a gente chama ali o Proof of Work ou Proof of Stake, tá? São alguns conceitos dentro ali, né, a recompensa pelo trabalho ali de quem faz a mineração do Bitcoin, né? E a gente tem algumas aplicações, impactos, né, dentro desse universo aí das criptomoedas e da blockchain. Então a gente consegue trabalhar aqui com alguns exemplos, né, contratos inteligentes, né, os famosos smart contracts, que eles vão automatizar os acordos sem ter um intermediário. A parte de supply chain, então a gente consegue em logística implementar isso, né, tecnologia blockchain para a logística, para ter uma rastreabilidade de produtos. A gente tem ali
a parte de governança digital, então votação e transparência pública ali dentro da blockchain, tá? E a gente tem toda a parte de certificação e identidade digital. A blockchain é a base das finanças descentralizadas, né? Como vocês podem ver aqui no rodapé. Então é o famoso DeFi, né? Decentralized Finance, dos NFTs e dos diversos modelos de negócios que a gente tem inovadores dentro desse ecossistema cripto, tá? Então já falando ali de finanças descentralizadas, são um conjunto de serviços financeiros, né? Que eles são construídos ali dentro da blockchain. E aí nós não temos como nos sistemas centralizados os bancos ou intermediários. Só que acontece que quando você vai trabalhar aqui, por exemplo, né, você vai trabalhar com uma corretora como a OKX ou a Ripple, né, que é um banco de origem argentina e opera aqui no Brasil, as corretoras elas centralizam, tá? Então, para você trabalhar no DeFi mesmo, a gente vai entrar no que a gente chama ali da DEX, né? Que são corretoras, né? Então a gente tem alguns exemplos populares aqui, ó. Uniswap, que é uma DEX, né? Que é uma corretora descentralizada realmente, tá? Então, OKX, Binance e outras corretoras não são descentralizadas, tá? A Aave, que são empréstimos, né? Vocês escutam muito falar aí, né? Do pool de investimento, colocar o colateral e tal, é tudo investimento de risco, tá? A gente tem que ter um conhecimento mais aprofundado para trabalhar com isso. Compound, MakerDAO, Stablecoin Day. Então, o DeFi é realmente uma revolução financeira, mas ele requer um conhecimento e uma gestão de risco mais aprofundada, tá? O que a gente traz como benefício e o que a gente traz como risco, né? Então, o benefício é que a gente vai ter um acesso global sem burocracia. Então, que você tem ali, não tem os intermediários como os bancos, né, toda aquela parte burocrática, a gente tem aí um acesso global, né, e muito maior. As taxas realmente são reduzidas, né, a gente consegue aí ter um rendimento passivo, né, com estratégias ali de stalking, yield farming, e você tem todo o controle total, né, ali do seu dinheiro. E o que é interessante também é quando você vai para uma autocustódia. Então, digamos que você opere não numa DEX, né, numa Uniswap, mas você compra ali o seu Bitcoin, a sua stablecoin, numa corretora como a OKX ou como a Binance, né, que tem operações aqui no Brasil, e depois você quer fazer uma autocustódia, você pode fazer uma autocustódia utilizando a sua Cold Wallet, né, que seria uma carteira fria, uma espécie ali parecido como um pendrive, onde você faz a gestão. Aí tá na tua mão aquilo lá, você guarda a palavra, as chaves, né, que são as senhas, e tem total responsabilidade sobre aquilo. Falando ainda do DeFi aqui, quais são os riscos, né? Os riscos é você ter, evidentemente, um erro no contrato inteligente. Poxa, é super bem estruturado, sim, mas podem ocorrer erros, sim. Tá? A gente está num sistema computacional avançado, mas erros acontecem. E a gente possui também uma oscilação de mercado e ataques cibernéticos. Sim, quando a gente opera, vai falar de finanças descentralizadas, né? Não operando numa Binance, numa OKX, os riscos são maiores, tá? E a gente tem uma falta de regulação e perda de chaves privadas também. Falando do Bitcoin, então, para quem não tem, o pessoal que acompanha aí, tem muito conteúdo bacana aí na internet de muitos anos. A gente tem toda a parte da origem e o conceito, então, que foi criado lá em 2009 pelo pseudônimo Satoshi Nakamoto. O Bitcoin é a primeira criptomoeda, é o símbolo de toda essa revolução e descentralização financeira, e ele funciona como uma rede peer-to-peer, sem a necessidade de banco ou governo, tá? Baseado ali na blockchain e no mecanismo de consenso Proof of Work, né? Que é o que a gente falou anteriormente, que os mineradores validam essas transações em troca de recompensas, tá? Missão do Bitcoin, ele é um ativo financeiro que tem uma emissão limitada até 21 milhões de unidades.
o que o torna escasso, semelhante ao ouro. Então a gente tem aí volatilidade, mas pegar o gráfico, uma grande valorização desde o seu lançamento lá em 2009, tá? Principal função e importância, né? A gente utiliza como meio de pagamento, como reserva de valor e ativo de investimento, né? É considerado aí no universo ouro digital e a gente consegue, né, utilizar numa estratégia. Então veja bem, o objetivo da Crypto Invest é trazer essa educação, trazer esse contexto para as pessoas, para o brasileiro, para que comece a investir com segurança, trazer o conteúdo gratuito, fornecer consultorias, fornecer também um conteúdo mais aprofundado para quem puder investir nisso e trazer a clareza de que isso pode ser acoplado ao seu portfólio. Não é para você deixar de ter dólar, deixar de ter euro, investir em ouro, tá? Isso aqui é para você acrescentar no seu portfólio, tá? Um incremento. Então vamos dizer que a parte de criptoativos é o seu investimento de risco, mas um risco calculado, onde você vai fazer esse aporte com o devido conhecimento ou com a ajuda do profissional para fazer isso, tá? Bitcoin tem uma rede robusta e descentralizada e garante a segurança e confiança global, tá? Foi, obviamente, ele que abriu o caminho para todo o ecossistema de criptoativos que a gente vê aí hoje, tá? Então eu não posso falar de Bitcoin e não deixar de falar de um outro conceito para vocês, que é o Ethereum. O Ethereum foi lançado ali pelo Vitalik Buterin, então é uma plataforma programável de blockchain, então ele é diferente ali do Bitcoin, tá? Então ele permite criar ali os smart contracts, que são os contratos inteligentes, e aplicativos descentralizados, tá? O token nativo dele é o Ether, né? A nomenclatura é ETH, e ele é utilizado para pagar as taxas de transação que a gente chama de gas, e tem um incentivo econômico. E quando a gente fala aqui do ecossistema do Ethereum, também é bacana de pesquisar e, né, juntamente ali com o Bitcoin, vocês buscarem um pouco mais de conhecimento. Então a gente consegue falar do ecossistema, o coração das inovações, né? Então tudo que a gente tem ali de blockchain, de NFTs, DeFi, DAOs, metaverso, é baseado ali na plataforma do Ethereum. A parte de sustentabilidade, né, que a gente tem o Proof of Stake, então falando lá, né, o Proof of Work, agora falando o Proof of Stake, né, reduzindo o consumo energético em mais de 99%, uma evolução contínua, né, então o Ethereum 2.0 promete uma escalabilidade de taxas menores e uma base para desenvolvedores, né? Então toda a versatilidade que a gente tem aí dentro da plataforma do Ethereum, ele faz com que seja a principal base para desenvolvedores e startups Web3. E as stablecoins, né, que a gente vem falando muito aí como um incremento de portfólio e tal, não é uma recomendação de compra, tá, pessoal? Isso aqui tem um pleno discernimento de trazer como um procedimento educativo. Não estamos recomendando para que você compre, estamos recomendando que você adquira o conhecimento para depois fazer o que você bem entende com o seu portfólio. E como mencionei, é interessante não você ter apenas stablecoins, mas facilita muito com tudo que a gente tem de tecnologia no mercado hoje. Cartões de bandeira Visa e Mastercard operando com exchanges globais, onde você pode viajar para qualquer parte do mundo, adquirir stablecoins a preços, né, pareados com o dólar e economizando no que a gente fala que seria o spread, numa taxa de câmbio e com taxas. Então você pode ter aí um cartão de uma corretora, né, como no caso da OKX, que lançou já o cartão, você coloca na sua wallet no celular e consegue fazer pagamentos, onde vai fazer, por exemplo, eu viajei para a Argentina, quero comprar, vou almoçar aqui, vou pagar com stablecoin, ele já faz a conversão ali diretamente no celular, tá? Então a tecnologia está bem evoluída nesse sentido, né? As bandeiras estão entrando nesse jogo, né? Já não é mais o futuro, é o presente. E eles são criptoativos de valor estável, tá? Porque eles foram feitos para
serem atrelados a ativos como dólar e euro. Então a gente tem o Tether, né? Aí o USDT, a gente tem da Cycle o USDC. Então a gente traz conteúdo disso aqui no canal. E a gente consegue, né, utilizar para remessas internacionais, fazer pagamento e ter uma proteção de capital. Porque no meu portfólio eu posso ter o Bitcoin, que ele tem uma oscilação, uma valorização ao longo do tempo, mas eu posso também ter um incremento de stablecoins, como dólar, euro, e de repente, né, fazer ali um aporte para ter uma estabilidade maior, porque ele está atrelado à moeda como dólar e euro, tá? Então não tem aquela volatilidade que se a gente pegar no gráfico aqui do Bitcoin a gente vai identificar, ok? Tipos e cuidados centralizadas, né? Então, como eu citei, o USDT é Tether, o USDC da Cycle. Descentralizadas, colaterizadas por cripto, né? Um exemplo, DAI, Frax, e a gente tem, né, stablecoins algorítmicas também, tá? Quais são os riscos dentro disso? Dependência de emissores, falta de transparência e colapsos de sistemas mal estruturados, ok? Aqui alguns portais que vocês podem... Alguns dos portais de notícias e educação. A gente tem aqui CoinDesk, né? Vai trazer notícias, dados e análises globais. A gente tem a Cointelegraph, que traz tendências, inovação e mercado cripto. A The Block, que traz relatórios, pesquisas detalhadas. Decrypt vai trazer um conteúdo acessível, um conteúdo mais educacional. Então, por que trazendo isso aqui? Para que vocês tenham um material adicional, acessem, né? Quem realmente tem um interesse, né? Segue o canal, segue outros canais, segue um influencer que você confia, uma pessoa que traz o conhecimento de verdade dentro do mercado, né? Não os picaretas que a gente costuma ver por aí. E os portais de dados e análise, que você juntando com os portais de notícias e educação, você vai ter um conhecimento, né, um pouquinho por dia ali, você acompanhando o mercado, você já conhece, já começa a ter um conhecimento, mesmo se você for fazer uma consultoria, você não vai às cegas para fazer essa consultoria, por exemplo, conosco, né? Você vai falar, olha, eu quero comprar aqui, eu preciso alocar, eu quero decidir que eu vou colocar Bitcoin, eu vou colocar um pouco de stablecoin também, eu quero fracionar isso aqui, um pouco de dólar, né? Porque eu vou viajar, e euro também, porque eu quero ter uma proteção à volatilidade. Tem como investir também em ativos aí, criptoativos que estão atrelados a ouro, prata também. Então, nos portais de dados e análise, a gente consegue acompanhar aí, né, CryptoSlate, dados de mercado e tendências, Messari, pesquisas e relatórios para investidores, CoinMarketCap, muito famoso, traz os preços, rankings, capitalização de mercado, e Glassnode, onde a gente tem uma análise on-chain e métricas mais avançadas, tá? Isso aqui tem uma versão paga, mas no gratuito você consegue ter ali um gostinho de como que é o site. Tá legal? Então é isso que a gente tem para passar para vocês. Não compre Bitcoin se você não tem um conhecimento efetivo da coisa, não sabe nem como abrir uma conta em uma exchange ou fazer uma compra, como enviar para lá, passar de uma carteira para outra. Para isso tem conhecimento aí gratuito nas próprias exchanges aqui no canal. E se você precisar realmente de uma assessoria, de uma consultoria, então você manda uma mensagem aí para a gente. Estamos aí à disposição para fomentar esse universo na nossa sociedade brasileira, que o importante é você investir, né? Não apenas aqui em criptoativos, mas fazer a sua reserva de emergência, investir também no mercado de ações, ter diversificação no seu portfólio, na sua carteira, e não investir em bets, né, pessoal? Loteria, porque a gente sabe muito bem que isso aí não traz resultado algum ao longo do tempo, tá bom? Então é isso que a gente queria passar para vocês. Falou, valeu, um abraço.